tarde, boa noite, né? Falando boa tarde para vocês, mas bom dia e boa noite para quem for assistir depois a aula gravada. Primeiramente, é um prazer falar com todos vocês. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço, tem outras que não. Depois, se vocês quiserem mandar aí no chat, de onde vocês são, quem são. Vou falar um pouquinho de mim, mas primeiramente falar um pouquinho da aula, o que é, né, esse método. Algumas pessoas me conhecem do mercado de certificação digital, mas além do nosso método que eu tenho lá da certificação digital, agora a gente criou um novo método que é para ajudar a estruturar empresas. Então, qualquer nicho, pequenas e médias empresas, a gente vai ajudar nesse processo. Então, a gente vai ter aula toda terça-feira. Por que a gente escolheu esse horário? Porque eu sei que é um horário que está todo mundo ali almoçando, e vai assistindo o vídeo e vai aproveitando o conteúdo. Então, essa é a nossa aula de número 1. Sejam muito bem-vindos. E qual que é a promessa da nossa aula hoje? A gente vai mostrar passo a passo de como você vai sair desse caos comercial. Mesmo a gente, às vezes, tendo uma estrutura de uma empresa, pode ser que o nosso comercial esteja um caos. E comercial caos, gente, é faturamento de fato reduzido, é meta não batida. Então, hoje, a gente vai te mostrar como sair desse caos e organizar a sua empresa. E qual que foi o material que eu utilizei? Qual foi a fonte que eu utilizei, de fato, para trazer esse conteúdo para vocês? Eu gosto muito, eu falo isso nas minhas outras aulas de segunda-feira, eu gosto muito do livro Bíblia de Vendas. Ele é um livro que é sensacional, então eu tirei muita coisa desse livro, que eu já li ele umas 3 vezes. Então eu falei também, vou utilizar o Spin Selling, que é um método que você também pode utilizar muito dentro do seu negócio. E receita previsível, que é onde a gente consegue organizar nossas receitas e ter uma previsibilidade dentro do nosso negócio. Tá, Loiane, quem é você? Eu sou a Loiane, tenho 15 anos, mais de 15 anos na área comercial e dentro desses 15 anos, 4 deles em uma grande empresa. Eu sou de Goiânia, Goiás, onde eu levei mais de 3 milhões de faturamento para essa empresa. Ajudei muito no processo de estruturar a venda, então eu era braço direito da minha gestora, onde a gente juntas pensava no modelo comercial que a gente conseguisse bater as nossas metas. E eu sei, gente, estruturar um processo comercial é difícil, mas pode ser descomplicado. Ele não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Então, eu posso ajudar vocês a vender todos os dias, não chegar só no dia 30 e falar, poxa, eu preciso bater minha meta, e vendedor ficar que nem um maluco tentando bater a meta no dia 30 e não conseguir chegar no resultado e crescer a empresa de verdade. Então, com método e estrutura, a gente consegue. E aí, para quem que é essa aula? Então, para qualquer pessoa que trabalha em pequenas e médias empresas, e você empresário, você vendedor, quero aprender, quero ajudar, quero transformar a minha empresa, é para você. Então, você que já percebeu que o seu comercial está uma bagunça, ou tem vendedores e cada um trabalha de uma forma, cada um tem um método próprio de trabalhar, sente que as coisas acontecem, as vendas acontecem mais na sorte, vive naquela montanha russa, né? Um mês eu bato meta, outro mês eu estou que nem um desesperado, não estou conseguindo bater a minha meta. E principalmente para você que está cansado de carregar tudo nas costas, porque eu já estive lá, eu sei como é difícil esse momento. Então, aqui os benefícios é a gente aprender como a gente vai abordar, como a gente vai... Então, vou ter vários assuntos. Quem são os meus alunos aqui do mercado de certificação digital sabe que eu já abordei vários assuntos lá no meu canal, mas aqui a gente vai trazer outras coisas com contextos completamente diferentes, porque é para outros nichos de mercado também. A aula vai acontecer toda terça, meio-dia, então a gente vai estar aqui, faça chuva, faça sol, para vocês poderem ter o conteúdo de vocês, e hoje nós vamos falar o porquê que você não vende tudo o que poderia. Pelo amor de Deus, por que você não está vendendo tudo o que você pode? Vou compartilhar com vocês aqui o nosso mapa mental, que é o nosso conteúdo. Para quem nunca participou da aula, eu trabalho com mapa mental. Eu acho que as ideias aqui ficam mais organizadas. Lembrando, não é um monólogo, é um diálogo, então pode
perguntar se você tiver vontade. Se não tiver, fique à vontade também. Se tiver alguma dúvida, a Helenice também está aí. Falando da Helenice, a Helenice é minha parceira nesse projeto do Método Estruturar. Ela tem muito tempo na área comercial, mais de 15 anos também, já foi gestora, já trabalhou com grandes eventos, trabalhou na área de marketing. Hoje ela faz parte do time do Érico Rocha, quem conhece aí o Érico. Eu sou aluna do Érico Rocha e ela faz parte do time. Então, as mentoras aqui estão com sangue nos olhos para ajudar vocês a fazerem o negócio de vocês acontecer, porque com ajuda a gente vai mais longe. Com direção, guiando e várias mãos trabalhando, a gente consegue ir mais longe. Mas a Helenice está aí, se ela quiser falar depois, um pouquinho para vocês, mas eu vou falar aqui sobre o nosso conteúdo. Gente, uma dica do mapa mental, quem for trabalhar antes, entre e feche os negocinhos, senão você dá spoiler, porque ele vai abrindo sozinho, mas aqui, né, é ao vivo, e a gente vai fechando conforme a demanda for abrindo aqui. Mas primeiro a gente vai falar a psicologia por trás da venda. Toda venda, gente, que a gente realiza, tem uma psicologia. Tem uma forma de abordar, tem uma forma de você conduzir, tem uma forma de você falar. Tudo é psicologia. As pessoas compram com emoção e justificam com a lógica. Muitas vezes, as pessoas, quando você vai atender algum cliente e ele fala não, é ali que a venda começa. É ali que a negociação começa. Então, 6 gatilhos de Cialdini aplicados ao dia a dia das pequenas e médias empresas. Quais são esses gatilhos? O primeiro, reciprocidade. Dar antes de pedir. Eu falo muito para os meus alunos e para minhas outras aulas que eu dou, a gente precisa dar, entender e depois pedir a venda. Então, uma dica é você mostrar como funciona na prática. Independente de nicho, você mostrar o que o seu produto faz, o que ele resolve, o que você está disposto a entregar. E, além disso, você tem que ter prova social do seu negócio. Prova social, gente, faz com que a dúvida desapareça, porque a pessoa fala, poxa, a dor da Helenice é a mesma que a minha e a empresa resolveu. Então, eu posso confiar nessa empresa porque ela tem prova, ela tem dados, ela sabe o que ela está fazendo. A autoridade. A gente precisa se posicionar como especialista. Noêmia, mas minha empresa tem 1 ano de existência. Não tem problema. Você é a autoridade no que você faz. Você é o especialista no que você vende. Você não precisa ter medo de se posicionar como autoridade, como especialistas. Quando a gente se posiciona como especialista, mesmo o nosso negócio acabou de nascer, ou já tem um negócio totalmente 10, 15 anos de mercado, as pessoas já têm mais confiança em comprar quando a gente se posiciona dessa forma. Escassez, limitar o tempo, oferta, é agora. Você precisa decidir, porque eu estou fazendo esse negócio é para você. A gente precisa de um retorno, porque o que mais acontece é as pessoas sumirem depois que você apresenta a proposta comercial. Então, a gente precisa ter, na ponta da língua, um método que a gente mostre para ela que tem escassez, que ela precisa resolver, que ela precisa saber o que ela precisa naquele momento para que você mostre para ela e ela compre de você. Compromisso e coerência. Cliente se compromete com algo pequeno e avança. Não adianta a gente, na hora de apresentar uma proposta, ou na hora de vender um produto, a gente empurrar muita coisa, a gente chegar com um monte de informação para o nosso cliente. Por quê? Vai confundir a cabeça dele, ele não vai ter clareza, ele não vai ter coerência, ele não vai entender o que você está querendo entregar para ele, e aí ele vai acabar confundindo a cabeça dele e ele não vai avançar com você. O que mais acontece, eu trago muito esse exemplo, vamos supor que você vai num shopping comprar uma roupa. Aí você vai lá experimentar a roupa, você não gostou daquela roupa de jeito nenhum, não tem nada a ver com o que você quer, não tem coerência nenhuma com você, com quem você é, mas você quis experimentar porque você achou bonito. E aí você pede a opinião do vendedor. O que o vendedor vai falar para você? A maioria? Nossa, ficou maravilhoso. Combinou com você, e você, mas eu tô achando que... Não, mas ficou lindo. Olha, se você pegar esse cinto aqui, então... Aí começa a oferecer outras coisas, a pessoa nem decidiu se ela quer a roupa ou não.
Um vendedor que tem empatia e se compromete com o atendimento, claro, gente, que isso é uma técnica de venda, né? Ela precisa bater a meta dela. Mas se ela falasse assim, poxa, eu estou achando que essa roupa não, de fato, não combina com você, vamos olhar as opções? O que você gosta? Primeira coisa, fazer perguntas abertas para você entender a necessidade do cliente. Porque aí você vai aprender uma coisa que tenha, você vai apresentar para ela uma coisa que tenha coerência, e aí ela vai avançar em pequenos passos e ela vai fechar o negócio com você. Afinidade, conexão humana antes da venda. Pessoas compram de pessoas. Não seja automático. Sorria, converse, entenda, qualifique. Isso faz com que você consiga fechar mais clientes. Vender não é empurrar. Vender é ajudar a pessoa a tomar uma decisão, que já está na cabeça dela. Só que você precisa saber apertar os botões certos. Se a gente aperta o botão errado, acabou. A venda desmorona ali na sua frente. Estruturando, então, o processo de vendas. Como a gente estrutura esse processo de vendas? A gente precisa ter passos a seguir. Por isso que eu falei que é psicologia também. Vendas previsíveis só existem quando há processo. Se você não tem processo na sua empresa, se cada vendedor trabalha de uma forma, e quando você chega lá no final, você fala, não bati minha meta, cada um está indo para um lado. Cada um está remando de uma forma. Você não vai conseguir chegar no final. Então, precisa de processo, precisa de execução, de treinamento. E treinamento, gente, é rotina. Processo comercial precisa estar alinhado. Rotina. Todos os dias. Por que as empresas vivem num mês bom e outro mês ruim? Não tem processo. Sem processo é roleta russa. O modelo de receita previsível, prospecção. Eu vou falar aqui, gente, a coisa linda, mas eu sei, porque eu também já passei por esse momento, que tem vezes que o vendedor é o dono prospecta e tem um só para fazer o outro processo. Isso aqui é a rotina que seria a estrutura ideal. Mas tem como também a gente ter processo somente com uma pessoa atendendo, duas pessoas atendendo. É só estruturar. O cenário ideal é você ter uma pessoa que qualifica, que prospecta os clientes, né, que faz a prospecção, que gera as oportunidades, que é um SDR, que ele também pode ser junto um qualificador, mas se você puder ter uma pessoa que só prospecta, faz prospecção, e depois você tem uma pessoa que qualifica esse lead, separar quem não tem fit de quem não tem, que faz sentido eu ter no meu funil de vendas, o que não faz sentido eu ter no meu funil de vendas, e um cara, somente uma mulher, uma pessoa, somente para fechar esses negócios. Que a pessoa, ela é focada em converter. Converter. Para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei nesses 3. E o que eu mais gosto de fazer é os dois últimos, que é qualificar e fechar. Eu gosto muito do fechamento. E pode ser que você vai contratar um vendedor que gosta muito de prospectar, ele não gosta nem de aparecer, ele está ali, gosta só de ligar, não gosta de aparecer, não gosta de ir para a linha de frente. E está tudo certo também. Então, a gente precisa entender também qual que é o perfil da pessoa que está trabalhando com a gente. Não somente do nosso cliente, porque às vezes você contrata uma pessoa para fazer um fechamento e a pessoa não sabe nem falar direito, não gosta de estar na linha de frente. Importância da divisão dos papéis. Mesmo que você tenha 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, uma pessoa, precisa ter tudo dividido. Porque se você não consegue ter isso dividido, também não tem processo que consiga andar. Mesmo o cara que caça, não é o mesmo que cozinha. Porque se você, igual eu falei aqui no modelo de receita previsível, se você tem um SDR, um Hunter, por exemplo, eu já fui Hunter, que eu caçava, eu ia atrás do cliente, mas eu também tenho um perfil de Closer,
Mas se eu não tivesse perfil de closer, se a pessoa me colocasse para ser uma pessoa que faz o fechamento, se eu sou hunter, que gosto de ir atrás, eu não ia saber cozinhar. Então, a gente precisa identificar também o nosso funcionário. Às vezes, você tem um funcionário ali que está no atendimento que tem um perfil muito massa para poder fechar os negócios. Então, você precisa estar de olho nisso também. Exemplo prático. Hoje o dono faz tudo. E, gente, tem negócio que tem funcionário, mas o dono está ali. Ele não deixa. Ele está ali em cima. Por quê? Porque ele não confia no time. E se ele não confia no time, por que não confia no time? Porque não tem processo. Porque ele sabe que se ele sair um dia do negócio dele, o negócio vira um caos. Sem processo, você não pode nem dormir sossegado. Porque você vai acordar amanhã e a sua empresa vai estar um caos. Com processo, cada etapa tem dono. Aí você vai ter o quê? Previsibilidade. Você vai poder tirar pelo menos uma semana de férias com o celular desligado e vai saber que seu time vai entregar. Por quê? Tem previsibilidade. Você tem dados, você sabe que vai bater meta. E não é também só sobre a meta, porque a gente sabe que o mercado faz isso, né? Em qualquer nicho. Mas se você tem previsibilidade, você sabe o que fazer nos próximos 3, 4 meses. Você sabe o que fazer agora, em outubro, em novembro, em dezembro? Independente do seu nicho? Porque tem nicho que em novembro já começa Natal. Tem nicho que em novembro, Natal é bombástico. Tem nicho que em outubro é Dia das Crianças, é maravilhoso. Tem dia que no Dia das Crianças não, é ruim o mercado. Então, você precisa ter previsibilidade. Você não precisa mais acordar pensando, será que hoje a gente vai vender? Será que meu time vai conseguir? Quando existe processo, você já sabe o resultado antes mesmo que a semana comece. Antes mesmo da semana começar. Você já sabe o que vai acontecer no mês que vem, você já tem tudo desenhado. Perguntar é mais poderoso que falar. A ideia de que vender é falar muito, mostrar que é perguntar, certo. Então, às vezes, você acha que vender é você sair falando tudo que você conhece, falando palavra difícil e não sei o quê, e mostrando para o cliente, confundindo ainda mais. Muitos vendedores perdem a venda por confundir a cabeça do cliente. Não. A gente precisa ouvir. É psicologia. Ouvir antes de você apresentar e muito conteúdo em cima do seu cliente. É a técnica do SPIN. Né? Situação, problema, implicação, necessidade de solução. O que trava, então, as pequenas e médias empresas? Vendedores falam demais e escutam de menos. E muitas vezes interrompe. Quando a pessoa vai falar da real dor dela, você vai lá e... Nossa, mas... Quando eu estou apresentando, muitas vezes eu boto aqui no mudo e deixo a pessoa falar. O que eu posso te ajudar? O que você está sentindo? Como que a sua empresa está hoje? E aí, quando eu me identifico com algumas coisas, eu tenho um caderno aqui do meu lado. Eu sou da década de 30, eu adoro caderno, gente. Acho que eu nasci na época errada. Adoro tecnologia, mas eu adoro anotar. Eu tenho uns 10... Não, eu tenho 1, 2, eu tenho agenda e tenho um planner também. Pensa. Minha sócia que vai me matar, né? Eu gosto de anotar tudo aqui no caderninho. Mas por que eu tenho um caderno do lado? Porque eu anoto o que a pessoa está falando, tá? Eu transcrevo aqui, gravo, transcrevo e tudo, mas na hora eu vou anotando. Ela falou que está com problema com a família. Ela falou que o faturamento dela tá ruim. Eu vou anotando e depois eu vou usando isso nas minhas negociações. Que eu mostro para ela, você lembra que você falou isso aqui? Então, a gente pode te ajudar dessa forma. Porque assim você vai conhecendo o seu cliente. E as perguntas estratégicas, gente, abrem a mente do cliente. Técnica do SPIN, situação. Como você organiza suas vendas hoje? Problema. Quantos clientes deixam de fechar por conta de acompanhamento? Isso eu perguntando para vocês. Implicação. O que acontece com o seu faturamento quando isso se repete? Necessidade.
Se existisse um processo que resolvesse isso, faria sentido? E aí, um exemplo, o SPIN é o GPS da conversa. Sem ele, você fala, e o cliente vai sumir. Eu só ando GPS. Por mais que sei o caminho, eu só ando com GPS. E aqui em Goiânia, não sei se você já vieram aqui em Goiânia, quem mora em Goiânia sabe. Você está na rua 8, e daqui a pouco não é a rua 9, é a rua D, a Avenida D. Então, é a mesma coisa com a venda. Se você não tem um GPS, você vai passar pela rua 8 para querer chegar na rua 10 e aí chegou na Avenida D, não fechou o negócio. Não entendeu de fato a necessidade do cliente. Quando você aprende a perguntar do jeito certo, o cliente praticamente se convence sozinho. Você não precisa nem fazer esforço. É quase como se ele pedisse: onde eu assino? O que eu faço? Gente, eu tive outro exemplo. Eu tive um desafio muito grande. Esse mês, comecei em junho e foi até o mês de agosto, mais ou menos, para vender uma mentoria de R$100.000. Então, eu tinha que vender essa mentoria para essas pessoas, no 1 a 1. Foi fácil? Não. Mas com as técnicas certas, muitos falavam: eu preciso, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço? E eu fazia a pergunta: se você continuar mais 1 ano da forma que você está, seu negócio vai sobreviver? Se for sobreviver, você não precisa da mentoria. Se você achar que vai continuar do jeito que está, não vai dar, você precisa. E o dinheiro vai ser a solução, não vai ser o problema. E muitos fechavam. Eu fechei R$900.000 de contrato nesse desafio de 1 mês. É porque eu sou boa vendedora? Sim, sou boa vendedora, mas eu tenho técnicas certas para poder converter. E estruturar o processo dele, e fazer ele entender que ele precisa desse negócio. Mesmo que seja um negócio de 100 mil, ou seja um negócio de R$500. Não interessa. Fundamentos da arte de vender. O Gitomer, que é o cara da Bíblia de Vendas, que é sensacional esse livro, ele fala que as pessoas não gostam de ser vendidas, mas amam comprar. Fundamentos para qualquer vendedor. Atitude positiva e constância. Você nunca vai ver eu atendendo, mesmo que eu esteja num péssimo dia, desanimada, para baixo, sem sorrir. E se eu tiver num péssimo dia e eu não conseguir fazer isso, eu prefiro desmarcar toda a minha agenda e falar assim: olha, gente, eu já fiz isso na empresa que eu trabalhava antigamente, eu era CLT. Eu liguei para minha chefe, falei: cara, hoje eu não estou bem, velho. Não estou bem, não vai dar, não vou ser uma boa funcionária hoje. Por quê? Se a gente não demonstrar atitude positiva e constância, como que o cliente vai confiar em você? Que você, de fato, vai entregar um produto encantador, se você mesmo está totalmente desmotivado. E isso também é papel do líder. Motivar a equipe, não é fazer reunião de 2 horas só com falação, nada a ver. É fazer reuniões curtas, mas com objetivos claros e mostrando para ele: cara, eu estou aqui, do seu lado. Se você precisar, eu entro numa reunião com você. Não é só ficar falando, meta. As pessoas não são números. As pessoas são pessoas que têm problemas, que adoecem, porque todo mundo aqui passa por isso. Nós somos seres humanos. E a gente precisa ter atitude positiva. Encantamento do cliente antes, durante e depois da venda. Ele precisa se sentir especial. Você está ali para ele. Você não está ali para outra pessoa, você está ali por ele. Relacionamento. A maioria, gente, dos meus clientes e dos meus alunos, e isso eu não estou falando dos meus alunos da minha mentoria, não. Estou falando dos meus clientes quando eu trabalhava na antiga empresa, desses clientes que eu fechei lá a mentoria. A maioria viram meus amigos, de me seguir nas redes sociais, de pegar meu WhatsApp, de mandar mensagem, de querer conselho. Por quê? Porque eu fiz um bom atendimento. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Antigamente, na antiga empresa que eu trabalhava, que era uma certificadora digital, uma grande certificadora no Brasil fechou e a gente teve que fazer prospectar essas empresas para que elas viessem para o nosso
nicho, para o nosso mercado, para debaixo das nossas asas, né? Falando de uma forma bem prática. E aí, eu atendi essa pessoa, eu chegava a fazer 16 reuniões por dia, eram reuniões de 40 minutos, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, porque a gente estava num momento de migração, e a gente precisava de uma meta para fechar esses contratos. E eu atendi uma pessoa, o nome dele é Milton, e ele estava muito confuso, muito difícil, não estava entendendo, e eu atendi ele também, tive maior paciência, expliquei para ele, era um senhor de idade, expliquei para ele como se todo o processo, porque um modelo era diferente do outro do negócio. Expliquei, tive paciência, acho que eu fiquei mais ou menos, gente, quase uns 10, 15 dias para fechar com esse cara. E ele fechou comigo, quando eu trabalhava na antiga empresa. E aí, depois de muito tempo, eu já saí dessa empresa, já tem 1 ano e 1 mês. Ele foi atrás lá da empresa, perguntando onde eu estava, porque ele não tinha me visto mais, depois de 1 ano. Mas porque a empresa é muito grande, ele passou para outro departamento. E aí ele veio atrás de mim conversar comigo sobre a minha mentoria. Se eu tivesse atendido essa pessoa mal, ele, depois de 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês, ele vinha atrás de mim? Não ia vir. Não ia nem aparecer, ia falar, era mal de mim aí no Instagram, se eu tivesse. Essa menina que tem esse método aí, ela não sabe atender, não. Ela não sabe estruturar nada, não. Por quê? Porque eu faço questão, cada atendimento é único, cada pessoa é única, cada sofrimento, cada dor do empresário é única. Você precisa estar ali 100%. A venda não acaba na assinatura, mas começa no pós-venda. Muito vendedor assinou o contrato, esquece que o cliente existe. Cadê o pós-venda? É o pós-venda que vai fazer o cara continuar com você, a pessoa vai continuar com você. Exemplo prático, cliente encantado renova, indica e compra mais. Gente, cliente encantado fala de você para muita gente. Quantos de nós aqui não compramos coisas por indicação? Seja um esmalte, seja um barbeador, seja qualquer coisa. Seja uma loja ali da esquina, um restaurante que um amigo foi, porque foi bem atendido, porque tem processo, tem estrutura. Venda não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de relacionamento. Se você só pensa no agora, você perde o jogo a longo prazo. Vender é igual você correr maratona. Para você chegar na perfeição, você precisa fazer o quê? Treinar todos os dias. Então, se você não está treinando todos os dias, o seu processo, a sua estrutura, porque quando eu comecei a fazer academia, faz tempo que eu já tenho, mas eu fiz Muay Thai, já fiz muita coisa, mas eu decidi um dia que eu queria correr. Aí lá vai eu começar a correr. 1 quilômetro já estava morrendo. Se eu tivesse desistido, eu não tinha corrido 5 quilômetros. E eu estava com 25 quilos a mais do que eu estou hoje. Eu estava correndo 5, 6 quilômetros, cheguei a correr 10. Por quê? Porque todos os dias eu estava treinando para chegar nos 10 quilômetros. Se eu tivesse desistido no 1 quilômetro, eu não tinha conseguido chegar nos 10. Se você desiste do seu cliente no primeiro não, você perdeu, porque a concorrência vai insistir. Tem uma pesquisa que fala que 80% das pessoas decidem comprar depois do 5º contato. Se você parou no 3º, a concorrência fez os 5º e fechou. Então, essa aula é para despertar esse olhar para vocês, de que eu preciso estruturar o meu comercial. E muitas empresas esquecem disso. Esquecem que o comercial é o coração pulsante do negócio. Você também precisa valorizar o seu vendedor. Porque é ele que está ali na linha de frente, suando muitas vezes, nesse calor de Goiânia, não sei onde vocês estão, mas aqui em Goiânia está um calor de 41 graus hoje. E muitos vendedores estão aí batendo na porta, vendendo. E a gente precisa valorizar essas pessoas também, que vendem muito, que dão a alma para você chegar no resultado. Então, imagina, você tendo a sua empresa toda estruturada e você podendo sair de férias e desligar o seu celular. Alguém aqui que é empresário já saiu de férias e desligou o celular? Fica uma reflexão para vocês. Então, olha só, em 40 minutos,
eu consegui mostrar para vocês, em 40 não, foi 30 e poucos, né? Mas ainda vamos ter o final aqui. Você percebeu que vender mais não é sorte. Não é sorte, gente. E às vezes você tem um vendedor muito bom na sua empresa, e você não está olhando para ele. Você não está qualificando ele, não está treinando. É psicologia, é processo, é fazer a pergunta certa, é relacionamento. Agora, imagina se uma aula que eu dei agora, essa aula inaugural, que eu estou muito feliz de estar fazendo ela, você já teve clareza em algumas coisas, o que acontece, então, quando a gente pega a sua empresa pela mão e estrutura isso tudo junto? E sozinho? Ah, Loene, eu vou tentar sozinho. Dá certo também, mas pode demorar um ano. Se você ir junto, pode ser que você consiga resultados mais rápidos. E a gente abre empresa, gente, eu falo isso para todo mundo. A gente abre empresa para dar certo. A gente não abre empresa para quebrar e para fechar o negócio. Mas se você não está vendendo direito, o seu negócio tende a cair. E é exatamente o que a mentoria da Loiane e da Helenice fazem. A gente faz um diagnóstico claro do seu negócio. A gente estrutura o seu processo comercial em 90 dias. Pode ser que antes, depende muito também da sua energia, do seu negócio, como está a sua equipe. A gente treina a sua equipe. A gente tem um laboratório de vendas. O vendedor precisa de estar com energia renovada todos os dias. Quando eu saía para vender aqui de casa, eu falava, cara, eu olhava no espelho, você é a melhor vendedora do mundo. Você vai entregar a sua meta. Porque eu precisava estar energizada para poder mostrar isso para as pessoas. Acompanhamento até virar rotina. Rotina é processo. É igual quando você tem um neném recém-nascido. Acabou de nascer. O que eu preciso fazer? Rotina. Senão, a mãe não dorme, o pai não dorme, ninguém dorme. E vira um caos. Lógico que o neném não nasce por rotina, mas você precisa todo o processo. São 3 meses até você colocar esse neném para ter uma rotina. Se você quer sair do caos, mas mesmo se você não tiver um caos aí na sua empresa e está precisando de processo e construir um setor comercial que vende todos os dias, o próximo passo é você falar comigo, Helenice. A gente está aqui de portas abertas para te mostrar como que funciona o nosso processo, a nossa mentoria. Conclusão disso tudo. Percebeu como caos comercial não é falta de esforço. Às vezes você fala, nossa, eu estou me esforçando tanto, gente, eu estou fazendo tanto, eu trabalho tanto e eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel. Por quê? Porque falta processo. A boa notícia é que todo esse cenário pode mudar quando você organiza o seu setor de vendas. Cria um funil claro. Vocês utilizam o CRM? Organiza o setor, cria um funil claro e prepara a equipe para vender todos os dias. Não é vender um dia sim e 10 não. E no final do mês ficar que nem um desesperado querendo bater meta. O que hoje parece uma bagunça, amanhã pode virar previsibilidade. E previsibilidade significa mais clientes, mais faturamento e menos dor de cabeça. E sair de férias. E confiar no time, confiar no processo. Agora a escolha é de vocês. Continuar vendendo na sorte e na roleta ou estruturar o processo e ter um comercial que trabalha por você todos os dias. É isso que a gente faz. Então, o espaço aqui é aberto. Quem quiser falar alguma coisa, quem quiser contribuir de alguma forma, ou não, eu só vim aqui para absorver tudo que você está falando. Essas aulas vão ser mais curtas, porque eu sei que é horário de almoço. Às vezes a gente está comendo aqui, olhando o vídeo, mas vai ser um prazer toda terça-feira estar aqui com vocês. Eu adoro fazer o que eu faço, eu amo fazer o que eu faço. E para mim isso virou uma missão, porque eu já estive do lado daí, eu sei como é estruturar um processo, eu já tive 2 empresas, eu tenho hoje minha mentoria, agora a gente está abrindo essa nova oportunidade, porque os meus alunos da minha mentoria, lá da certificação digital, falaram, lembra por que você não ajuda todas as empresas? Eu falei, poxa, ótimo, é isso que eu quero. E aí a Helenice veio, já com essa ideia, a gente junto pensamos nesse método, uma forma de ajudar os empresários, porque eu sei que o mundo é muito difícil, principalmente para nós empreendedores,
Mas se a gente está aqui conectado, ajudando um outro, as coisas se tornam mais suaves e mais fáceis da gente conseguir chegar no nosso resultado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A maioria das pessoas aqui tem o meu WhatsApp, mas se vocês quiserem entrar no grupo, a gente tem um grupo. Eleni, se você conseguir mandar o link aí no grupo, porque aí lá no grupo, gente, vocês vão entrar, só os administradores vão falar, e aí lá vocês vão ter dicas, qual que vai ser o próximo tema da aula, tudo a gente vai mandar ali no grupo. E outra coisa muito importante, gostou da aula, chama o coleguinha, né? Conhece o empresário que precisa estar participando, conversa com ele, fala, ó, temos aqui duas moças lindas e maravilhosas, doidas para ajudar essas empresas a crescerem, a fazer o negócio dar certo. Então, entrem no grupo, a Helenice vai mandar aí para vocês. Na verdade, está tudo travado aqui o meu computador, não estou conseguindo fazer nada. Você quer tentar me mandar aqui para ver se eu consigo? Na verdade, eu não estou conseguindo nem abrir aqui. Eu acho que eu tenho o link, né? Deixa eu pegar aqui o grupo. Acho que a Carol está aqui ainda. A Carol quer falar alguma coisa? A Carol, ela é uma parceira de mais de 12 anos aí do mundo de vendas. Legal. Temos muitas metas de milhões juntas. Boa. Que nada, só parceria mesmo. Muito bom ter você aqui com a gente, Carol. Muito obrigada, que privilégio. Eu que agradeço. É sempre bom, né? A gente precisa, acho que a gente nunca sabe tudo, muito pelo contrário, a gente tem muito para aprender. E assim, acho que você trouxe bastante leveza, objetividade, então acho que é isso que ajuda. A ideia é se a gente falar de vendas de uma forma suave, né? Porque às vezes você fala de vendas de meta, a pessoa fala, meu Deus, conteúdo chato. Não, mas de uma forma tranquila, suave, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, sem enganação, sem lero-lero, para vocês levarem esse conteúdo para o negócio de vocês. Porque não adianta só vir aqui também assistir se não implementar. E aí a parte mais difícil é essa. Implementar no negócio de vocês tudo que a gente traz aqui de conteúdo. Por isso que o método vem para ajudar. Ajudar vocês a implementarem, a sair do mesmo e continuar a empresa de vocês com ela crescendo e estruturando. Mandei o chat aí, o grupo, tá? O grupo do nosso método. Quem quiser entrar, fiquem à vontade. Quem não quiser também, fiquem à vontade, gente. Meu canal está à disposição, meu Instagram está à disposição. E quem quiser uma sessão A1 com a gente para conhecer o nosso modelo, meu WhatsApp está ali no grupo, o WhatsApp da Helenice está ali também. Pode chamar a gente está à disposição para conversar com vocês. É sem compromisso, é fazer um diagnóstico, entender o seu cenário, entender o seu mercado, fazer o que vocês... trazer clareza para o negócio de vocês e bater um papo saudável para a gente trazer mais conteúdo para vocês nessa apresentação. Sem pressão. Sem pressão, né? Pressionando sem ser pressionado. O Rafa está aqui, conheço o Rafa, lá da Solute. Valeu, Rafa. Obrigada pela sua presença. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Rafa trabalhou comigo, gente boa. Eu fico muito feliz, eu vi lá no seu LinkedIn que você estava fazendo essas aulas aqui, eu vim correndo aqui, coloquei na minha agenda para participar. Sempre fui muito admirado por você, pela forma que você trabalhava e tudo. E é muito bom ver que você está passando isso para frente, sabe? Que realmente, vendas é uma coisa complexa. E a gente tem que que aprender, mesmo que a gente já esteja no mercado, mesmo que a gente saiba, sempre tem como aprender mais, né? E eu fiquei realmente muito feliz de te ver por aqui, e eu vou estar nas próximas também, tá? Valeu demais, Rafa. Chama a galera aí para participar. Vou chamar sim. Você aqui comigo. Você é um ótimo profissional. Foi uma honra trabalhar com você. Obrigada, gente. Vou deixar vocês almoçarem. Logo, logo eu subo o conteúdo lá para o YouTube. Sou Loiane Vieira, lá no YouTube. Vai ser o mesmo canal do Mercado da Certificação Digital. A gente não vai mudar os canais, até para vocês terem mais conteúdos ali de venda, tanto do mercado de certificação quanto do nosso nicho do método estruturar. Mas quem quiser, vem com a gente, que a gente está louca para fazer o negócio de vocês
bombar. Eu e a Helenice estamos com sangue nos olhos, faca na Só caveira. esperando vocês. Bora junto. Até a próxima aula, terça-feira. Obrigada, gente. Mando lá no grupo qual vai ser o tema mais para o final da semana. Beijo para vocês. Tchau, Muito tchau. obrigada. Beijo, obrigada. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.